Nós precisamos começar a falar também sobre o sofrimento masculino. Não que meus vídeos não falem sobre isso. Eu não tendo a dividir quando eu estou falando sobre essas situações. Vocês veem que eu uso, inclusive, falo de homens, mulheres. Mas eu acho que nós precisamos ter um foco maior na saúde mental masculina. Porque isso interessa não somente aos homens, mas às mulheres também. Então, nesse vídeo eu quero trazer algumas questões que envolvem o porquê que os homens escapam de pensar esse sofrimento, porque a cultura deixa eles em segundo plano ao pensar em questões psicológicas, e por que isso é importante para as mulheres, né? Eu pensei nesse vídeo justamente porque surgiram alguns debates públicos em relação a homens adotando ideologias mais radicais, ideologias que têm uma certa hostilização das mulheres, né, que comportam misoginia. E eu fiquei me perguntando por que isso acontece, mas eu vi aqui no meu canal o motivo que isso acontece. Eu fui ver nas estatísticas do meu canal e 78% das pessoas que acessam o canal são mulheres e 22% homens, dentre os declarados, porque há a possibilidade no YouTube de você não declarar ou declarar outro, né, nos gêneros. Mas 78 versus 22 dos que são declarados homens e mulheres, então 78% feminino. Isso indica algumas coisas, tá? E a principal coisa que isso indica é que as mulheres parecem ter mais atenção a esse tipo de tema que envolve recuperação pós-trauma, recuperação de processos de abuso emocional. Muitas pessoas dizem, mas é porque os homens são a maior parte abusivos, mas quando nós vemos canais que tratam, por exemplo, focam em temas de abuso familiar, surge muito tema de mães narcisistas ou coisa assim. Então, há muitas mulheres abusivas, e muitos os homens que estão aqui ou tiveram mães ou tiveram namoradas, né, que estiveram nessa. Inclusive muitas meninas em relacionamentos homossexuais relatam que eles se relacionaram com mulheres abusivas e não acreditavam que isso era possível, porque endossava a visão de que os homens predominantemente são devido ao machismo, né? E o que eu falo muitas vezes nesse canal é que não é só machismo, são traumas, são outras coisas que desenvolvem características e se tornam as pessoas abusivas. Mas, embora a gente seja muito instruído, parece que os homens não estão seguindo esse caminho da autoinstrução. Mas eu não acho que é só culpa deles, tá? Eu acho que, de certa forma, a nossa cultura desestimula isso. Então, qual é o nosso cenário hoje? O cenário hoje é homens traumatizados, que não buscam apoio psicológico, e são traumatizados desde a infância, em ambientes que inibiam eles de expressarem suas emoções, porque um homem forte não chora, e coisas assim. E que, quando passam por situações difíceis na vida, não buscam apoio psicológico, eles buscam apoio de outros caras tão traumatizados quanto eles, em grupos que são extremistas, em fóruns onde se fala de ideias malucas, onde eles podem jogar toda a agressividade deles, ou buscando coisas na vida deles que envolvem violência, né? Pessoas que se envolvem com crime, com violência em vários níveis, né? Pessoas que são desreguladas emocionalmente e que encontram em vias de escape para essa violência, em briga de rua, né? Eu já falei, por exemplo, briga de torcida, briga política, qualquer coisa assim, né? Ou que são violentos, briga no bar, né? Não importa o exemplo, mas nas redes sociais tem isso, das pessoas buscarem grupos masculinos que têm ideologias predominantemente masculinos, com ideologias muito hostis, que muitas vezes hostilizam inclusive as mulheres, né? Por exemplo, alguém que veio de uma família disfuncional, com pai e mãe agressivos, e que vai entrar num grupo desse que vai dizer para eles, olha, o mundo moderno destruiu a família, como se as famílias antigamente não fossem ruins. Ou que vai dizer para eles, olha, se você teve um relacionamento abusivo com uma mulher, a culpa é da mulher, porque todas elas são assim. Aí lá eles são ouvidos no meio de um monte de radicais que não tem nenhuma formação psicológica, mas fora daí eles não têm possibilidade de se expressar. Acho que não se trata só de que os homens tendem a ser mais desregulados, abusivos, até porque nem falam das suas emoções, mas também que a cultura desestimula. Então, quais seriam as causas? Primeira causa de homens não falarem do seu próprio sofrimento e de gente não falar sobre isso tanto, familiar. Né? Mas muitos homens aprendem na sua criação que as emoções são coisa de mulheres, que eles não podem demonstrar fraqueza, que eles não podem chorar, que demonstrar tristeza é sinal de inferioridade.
tem a ver com uma cultura machista, familiar isso. Mas aí as mulheres são autorizadas, assim, é muito mais, não que não tenha pais que falam para suas filhas não chorarem, mas isso ocorre muito mais com homens, né? Então tem uma cultura familiar de ser dura com os homens, não emotiva, de não entrar em contato com as suas emoções. Segunda coisa, os homens têm uma cultura própria masculina que você vai adquirindo quando você fica adolescente, que é uma espécie de machismo mesmo. Adolescentes começam a mostrar muito machismo nessa época, na adolescência. E esse machismo se forma muitas vezes na forma de piadas, homens que fazem piadas com chacota, com homem que expressa suas emoções, com cara que chora. Se você se machucou e chorou, você é fraco, né? Então o universo masculino começa na adolescência a praticar esse tipo de bullying, piada com a masculinidade, induzindo a uma masculinidade que as pessoas falam, masculinidade tóxica, né? É não pensar nas suas emoções, suprimir suas emoções, ser uma pessoa que não as expressa. Mas isso também faz parte de um machismo feminino. Porque há mulheres machistas, há mulheres que não aceitam, há mães que não aceitam que os seus filhos sejam emocionais. E que falem, mãe, eu estou triste, e punem seus filhos. Por isso, né? Há mulheres que, se o parceiro demonstrar alguma fragilidade, vai humilhar o parceiro. Então não envolve só a criança sendo tratada assim pela mãe, mas também mulheres que reproduzem machismo. Porque os homens também podem ficar vulneráveis. E há mulheres que reproduzem esse machismo, que diz que eles não devem ser fracos, né? E aí o que acontece? Eles estão se sentindo mal psicologicamente, deprimidos, ansiosos, não procuram apoio, porque é fraqueza. Ou quando procura, é um caso muito comum, meus amigos psicólogos que atuam em clínica especificamente, relatam muito um caso do paciente que chega e diz: eu não tenho muito o que falar. Não sei, relata o cotidiano e não fala das suas emoções, que não é capaz de dizer, por exemplo, você psicólogo perguntar qual é o problema que te traz aqui, e o que te traz aqui, que a pessoa não traz nenhuma fonte de sofrimento, parece que a vida da pessoa não aconteceu nada, porque está tudo bloqueado. Então é um paciente supostamente sem problema, mas na verdade é porque ele não é capaz de mostrar os problemas, porque ele foi punido desde a sua infância pelos ambientes adultos também, pelos seus colegas, inclusive pelas mulheres que se relacionou em amizade ou em relacionamentos íntimos a não mostrar as emoções. Aí chega numa clínica e não diz nada, né? Chega numa consulta psicológica e não diz nada, né? Então há esse machismo de homens e mulheres também. E há também um elemento crítico que é importante na nossa sociedade, que é muitas vezes ligado ao feminismo, que é denunciar as formas agressivas e hostis de masculinidade. Só que isso tem um efeito colateral negativo. A crítica ao machismo pode procurar transformar homens que necessariamente não são tóxicos em tóxicos, né? E acontece que muitas vezes quando o homem revela, olha, minha mãe era violenta, contar uma história assim, como se a mãe dele... contava, eu vivi num lar violento, as mulheres da minha casa eram violentas, ou tive num relacionamento abusivo com uma mulher. Quando o homem conta essas coisas, ele vira chacota e ser ridicularizado por pessoas que deveriam estar combatendo o machismo. Só que quando você ridiculariza um homem que está expressando suas emoções, você não está combatendo. Então há do componente crítico ao machismo de algumas vertentes feministas, a ideia de sempre desacreditar quando homens expressam que são vítimas de mulheres. Eles podem ser de uma chefe no trabalho super abusiva, de uma mulher super abusiva, de uma mãe super abusiva. Isso é possível de acontecer e as pessoas chegam aqui vivendo essas coisas, mas inclusive os movimentos sociais vão desacreditar. Então veja quantos contextos. O familiar diz que você não deve ter emoções. Os homens fazem piadas. As mulheres não... uma parte das mulheres fazem chacota de homens que são assim. Não estou dizendo todas. Nossa cultura está cada vez mais sensível a isso. As mulheres estão cada vez mais sensíveis. Mas uma parte significativa não é. E aí chega a pessoa é capaz de se expressar. Se ela tem essa coragem, diz: eu estou, por exemplo, num relacionamento abusivo, conta... vai as pessoas sempre duvidar da pessoa. Vai desacreditar. Achar que um homem, na verdade, não pode ser vítima. Então, como que o homem vai buscar auxílio para o seu sofrimento? Aí ele não busca, e esse é um problema. Porque se ele não busca, porque ele pode sim, olha, veja,
um homem pode ser abusivo e querer deixar de ser. Só que por a gente não deixar que ele exponha seu sofrimento, ele não busca ajuda. Porque uma mulher, por exemplo, eu já conheci pessoas que melhoraram e que eram assim, mulheres que já me relataram que eu batia no meu namorado, eu xingava meu namorado, ela pôde falar disso com suas amigas, e pôde falar disso comigo, e pôde buscar ajuda para que isso não voltasse a acontecer. Mas um cara, se ele é assim, ele não pode falar. E aí ele não busca ajuda, ele busca só em lugares errados. Mas não é só esse, porque esse tem uma parcela enorme de culpa, porque ele age muito mal. Mas tem aqueles que simplesmente estão em sofrimento e que não buscam sofrimento. Não buscam as soluções para seu sofrimento. Ou não buscam nos lugares certos. Homens que vieram de péssimas famílias, que lhes fizeram muito mal, que estiveram em relacionamentos abusivos e vão se calar. E aí onde eles vão buscar ajuda? Em grupos radicais de homens que odeiam mulheres e que vão prestar solidariedade a ele, porque demonizam mulheres. Então, por isso que isso é importante para as mulheres também, que os homens possam se expressar e que tenham lugares para se expressar sobre o que viveram. Então, pontos importantes. Homens, apesar de terem tanto quanto mulheres sofrimento na infância, inclusive é mais comum a violência de pais e mães, a violência brutal. Brutal, eu digo violência física, contra homens do que contra mulheres. Pais batem mais em filhos do que em filhas. Né? Não significa que você como filha não apanhou. Mas significa que homens, você pode ter visto seu irmão apanhar até mais do que você. Homens sofrem mais violência na infância. Mas são menos protegidos fisicamente pelos seus pais, que os violam, né? Batem neles. Mas eles são ensinados a não expressar o sofrimento. Mas as mulheres têm um pouquinho disso, elas são ensinadas a expressar mais, falar sobre o que sentem mais. Mas o que acontece com esses homens que apanham na infância e não puderam se expressar? Eles não aceitam o próprio sofrimento. Eles vão ser pessoas deprimidas ou pessoas raivosas e que vão ficar em negação e nunca buscar ajuda, nunca buscar apoio e não vão melhorar. É imensa parcela de homens que não buscam apoio psicológico, desde casos mais leves, de coisas como depressão, ansiedade, mais leves não, mais comuns, porque não é leve, a depressão é uma coisa difícil, mais comuns. Quanto mais eles vão buscar para estresse pós-traumático ou para um transtorno de personalidade, não vão buscar, porque eles não aceitam o próprio sofrimento. E homens traumatizados vão negar isso para si próprios, eles vão se calar. Então, nós temos um problema. Quando adultos, eles vão ficar empilhando fontes de sofrimento. Né? E a outra questão é, quando eles estão em relações ruins, seja no ambiente de trabalho, uma pessoa, sei lá, está numa relação exploratória no trabalho, numa relação assediadora, um patrão assediador que lhe humilha, homens têm mais vergonha de dizer isso. Né? Homens falam menos que meu patrão é uma pessoa assediadora. A maior parte da denúncia de assédio moral também é por parte das mulheres, não só o sexual, mas o assédio moral também é mais denunciado por mulheres do que por homens. Não só porque mulheres sofrem mais assédio de patrões homens, mas porque homens também não falam sobre isso. Evitam falar, porque as pessoas minimizam, não ligam tanto, como se eles sofressem menos, como se eles fossem mais aptos ao sofrimento. Digamos, sem falar, o meu patrão gritou comigo, falou que eu sou incapaz e me xingou, ele é invalidado. Se isso acontece em relações de trabalho, agora vamos lá, se acontece em relações de trabalho, imagina em relações íntimas. Muitas vezes um homem, se ele contar que está numa relação com alguém egoísta, alguém manipulador, ou uma relação super abusiva, eles vão ser invalidados. E a pior forma de invalidação é quando eles buscam ajudas com seus amigos, com sua família, com as pessoas ao redor, ou principalmente quando buscam ajuda psicológica e são desacreditados, como se fosse mentira. Muitos homens são até vítimas de violência doméstica e não podem contar, porque vão achar que eles já estão mentindo. A primeira coisa que as pessoas vão pensar é que eles estão mentindo. E de fato, assim, podemos dizer que é verdade que a maior parte da violência doméstica é de homens com mulheres, porque homens são mais fortes. E homens têm uma cultura mais agressiva. Mas os homens que também passam por isso, mesmo que sejam menos do que mulheres,
eles não buscam ajuda. Raramente alguém vai cair aqui no meu canal para pensar esse tipo de coisa. E quando eles buscam ajuda, eles não buscam ajuda de alguém de um lugar onde ele possa falar sobre os sentimentos dele, sobre o quanto ele está triste com isso, sobre como buscar ajuda terapêutica, como sair dessa relação bem da cabeça. Não. Eles entram em grupos de hostis, grupos onde eles vão simplesmente aprender a odiar os outros. Né? Grande parte da hostilidade, agressividade política, hostilidade e agressividade de homens contra mulheres vem do fato de eles terem traumas não processados. Né? Então, qual a saída que eles acabam encontrando? Viver no ressentimento, viver com raiva, viver ansioso, viver depressivo, viver resignado sem tratar seus problemas. Então, ao invés de melhorar a raiva, vai desenvolver a raiva porque vai ficar nutrindo ressentimento. Ao invés de superar um contexto traumático, eles vão viver na depressão, na ansiedade, resignados, sem buscar ajuda. E quando buscam, aí é o maior dos problemas e por isso importa para as mulheres também. Eles buscam ajuda onde? Em grupos extremistas pautados pelo ressentimento. Quantas vezes a gente não vê histórias de atiradores de escola que eram, digamos, incel, né? Incel é essa expressão que tem a ver com homens que não conseguem se relacionar com mulheres. Muitos deles passam por bullying, né? Atiradores em escolas americanas. Está começando a acontecer isso aqui no Brasil. E aconteceu há pouco tempo. Um menino que atirou em sua professora. Que matou, esfaqueou sua professora. Eu nem gosto de falar desses temas aqui no canal, né? Que são temas muito mais sensíveis. Então você tem esses casos extremos e que estão começando a acontecer também no Brasil e já aconteciam em outros países. Esses homens, quando se vão investigar a história de vida deles, eles eram pessoas que sofriam bullying e muito quietas sobre o seu sofrimento com os amigos. E tinha uma hostilidade velada, um ressentimento, uma raiva. E aí vão procurar em grupos de apoio que não são grupos de apoio, são grupos extremistas. E isso a gente pode dizer que é um extremismo criminoso, um político, mas tem outras formas de extremismo, num grupo de red pill, incel e coisas assim. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. São grupos de homens que reúnem com outros homens para falar mal de mulheres. Eles reforçam o ressentimento. E eles vão se unindo para criar uma cultura de hostilidade. Então, eles nutrem problemas, vão alimentando depressão, ansiedade, raiva. Ao invés de buscar apoio psicológico, eles não podem demonstrar fragilidade, eles vão para grupos de homens que não demonstram fragilidade e demonstram raiva e ódio. E aí o que acontece? Eles ficam nesse círculo dentro desses grupos até parecer um louco, até parecer uma pessoa que comete um crime, né? Então, se ninguém os deixa buscar ajuda, isso é proibido, e desde que eles aprenderam a não expressar suas emoções, eles não vão buscar apoio psicológico. Eu dei o exemplo do meu canal e serve para mostrar isso. Meu canal tem 78% público masculino, 22% feminino. Mas se você olhar canais radicais que falam com certa hostilidade à mulher, que mostram opiniões muito machistas, opiniões que demonizam todas as mulheres como se fossem problemas. Esses canais de red pill e de coisas assim. Este tipo de canal com conteúdo misógino, anti-mulheres, eles têm milhares de seguidores. Eu tenho poucos perto deles, eu tenho nem 10% de alguns deles. Então, os homens... E aí você vai ver o público deles, 99% masculino. Então, para onde estão indo os homens traumatizados? Ver um tipo de conteúdo que eu faço? Não, ver esse tipo de conteúdo. Aí temos um problema. Então, e como lidar com isso, né? Eu acho que parte do esforço é masculino mesmo. Eu não acho que os homens são santos nisso. Eles devem fazer um esforço reconhecendo seus problemas e aprender a falar e lidar com as emoções. Tenho vários vídeos aqui sobre como processar emoções, como lidar com traumas. Terapia vai ajudar. Mas você tem que aprender, os homens têm que se reeducar emocionalmente. E começam aprendendo a falar sobre isso. Perguntando talvez para o seu amigo como você se sente com um término. Para o seu amigo que está depressivo, como você se sente. Vem cá e abraçar esse cara. Então nós homens temos um papel nisso. O homem traumatizado também tem que aceitar. E quando eu perguntar assim para o meu amigo que está depressivo, como você se sente? Ele fazer o esforço de falar.
e aceitar que eu o abrace e me preocupe com a depressão dele. Isso é um esforço mínimo que a gente tem que começar a fazer. Então, se abrir a conversa, se abrir o diálogo, se abrir para que um amigo seu pode estar querendo te ouvir e você poder falar. Então, tem um esforço masculino. Se abrir para aceitar vulnerabilidades e falar sobre elas. Você se importar com o seu amigo que está sofrendo, seu amigo que perdeu alguém, que está no luto, ou seu amigo que passou por um término. Muitos homens fazem assim, terminou com a sua namorada, vamos beber, cara. Não, o cara quer ficar na casa dele e chorar. Vai lá, abraça ele enquanto ele está chorando e ouve como ele está triste. Não é seguir em frente. Os outros homens vão falar, vamos, bora beber, sair. Não é assim. Temos que processar nossas dificuldades. E os homens não ajudam com isso. Mas as mulheres também podem ajudar. E por isso que eu digo que isso é importante às mulheres. Importa às mulheres. Porque as mulheres precisam dar atenção também a esse tipo de sofrimento quando educam seus filhos. Seu filho está triste? Pergunte, por que você está triste? Não fala, não fique triste, não ouça essa criança. Ele está chorando, não fala, não chore. Fala, por que você está triste e chorando? Mulheres educando seus filhos. Quem educa é a mãe, a gente sabe disso. Muitas vezes é assim. Né? Em raros casos é o pai que acaba tendo esse papel. A maior parte das vezes as mães. Então, quem é mãe aqui é um conselho. Né? Mas nós precisamos dar atenção ao sofrimento de nossos parceiros, ouvir. Ou pedir para eles falarem, estimular que eles se abram e estimular que eles busquem ajuda. Isso não significa passar pano para um parceiro abusivo e nunca pensem que eu vou fazer isso, que eu não passo. O que eu digo para você é termine essa relação e se distancie. É o que eu vou dar de conselho. Mas se preocupe com as pessoas próximas de você e deixe elas falar. E se um homem passou por uma situação de exploração, de trauma, de abuso, né, você ser capaz de falar, venha falar comigo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Mesmo que a gente saiba que a maior parte dessas situações são vivenciadas por mulheres, ser capaz de se abrir aos homens. Para que os homens não recorram a essas outras vias. As outras vias que no fundo causam sofrimento para eles, que os impede de buscar soluções para seus problemas psicológicos e causam também sofrimento para as mulheres. Porque eles entram em grupos de ressentimento, se reúnem e não processam suas emoções, alimentam suas emoções negativas e tudo fica ruim para todo mundo. Então, o que eu quis com esse vídeo é mostrar que, de um lado, é um esforço masculino, né? Repensar suas emoções e ter novas práticas mais sadias com seus amigos, mas de outras mulheres também têm que se abrir e estimular que isso seja feito. Porque senão nós não mudamos essa cultura. O que nós estamos vendo recentemente é o contrário. Homens cada vez mais se tornando radicais, extremistas e incapazes de falar sobre suas emoções.